Olá, sejam bem-vindos mais um Prosa de Cartório, Cidadania em cada conversa. Hoje nós temos um convidado aqui muito especial. Ele é ligado às causas sociais, à cidadania, né? Nós estamos recebendo esse convidado que, inclusive, ele fez um projeto de lei, o 1996-2024, que é de sua autoria, que propõe reconhecer o Serviço de Registro Civil como de relevante interesse social em Minas Gerais. Seja bem-vindo aqui, nosso deputado estadual, doutor Jean Freire. É, eu gostaria, doutor Jean Freire, já iniciar essa fala, que Vossa Excelência se apresentasse e contasse um pouco a sua trajetória. Quem é o doutor Jean Freire, né? É, essa sua proximidade com essas questões sociais e qual momento você decidiu entrar para a vida pública e assumir esse compromisso, né, de trabalhar em prol da coletividade. Então, eu passo a palavra para o doutor Jean Freire, mas antes eu gostaria de apresentar também a diretora do Recivil, Soraya Boan, que é a nossa diretora de projetos sociais, que não é à toa por ela ser dos projetos sociais, está aqui com o nosso convidado, que é muito ligado a essa área, né? E é um médico. Então, se apresente e passo a palavra para o doutor Jean Freire. Genilson, eu primeiramente gostaria de lhe cumprimentar, agradecer pelo convite de estar aqui dialogando com vocês, cumprimentar a Soraya, agradecer por esse convite. Nós estamos em um espaço aqui em Belo Horizonte, né, no Recivil, batendo um papo, mas também me dirigir a cada registrador civil, a cada registradora civil do estado de Minas Gerais. A você que está na comunidade, está na cidade, onde realmente as coisas acontecem, onde os problemas estão mais efetivos, onde a gente vive, no espaço onde a gente vive. E todas as pessoas que vão assistir esse momento nosso aqui, esse podcast, né, eu gostaria de cumprimentar vocês. Prazer imenso, e você me pergunta, você coloca para eu falar um pouco da minha história, né? Isso é muito importante, ao nos dirigirmos a alguém, ao dialogar com alguém, quem sou, onde eu estava, de onde vim, onde estou, para onde eu pretendo ir, né? E a gente relembrar e lembrar de onde viemos diz muito aonde nós estamos e para onde nós vamos, né? Eu venho do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri, né? Venho do Nordeste de Minas Gerais, nasci na cidade de Pavão, fui criado na cidade de Minha Itaubim, região, né? eh, Minha região que lá vocês também. conhecem muito Conheço bem, muito bem. né? Eu costumo dizer que é a região mais linda do mundo, né? Que é das pessoas que dialogam comigo, é a segunda mais bonita, né? Como no seu caso você é de lá, a nossa região é a mais linda, né? A de Soraya é a segunda mais linda. Muito obrigada. Isso é valorizar aquilo que é nosso. Eu aprendi desde cedo a valorizar o que é nosso, de onde nós somos, o rio que passa na minha cidade, né? Então isso é muito importante. Filho de um agricultor familiar, né? O seu Gino, que faleceu aos 94 anos, filho de uma agricultora familiar, servente escolar, que tem 93 anos, e tive uma família, sou o oitavo filho, uma família de 9 filhos, e viemos do campo. Eu nasci já na cidade e tive uma vida, uma infância simples, com muitas dificuldades inerentes daquele momento, dificuldades econômicas, mas uma infância muito feliz, muito forte, que significou muito na minha vida, né? Fui catequizado em várias questões, na questão cristã, na igreja, mas também na política, desde novo, né? Desde novo aprendi a lidar com as causas sociais e isso marcou muito a minha vida, né? Tanto que eu viria me formar médico, né? Então essa que eu costumo chamar arte de cuidar das pessoas. Eu comecei a trabalhar no hospital da minha cidade aos 14 anos como porteiro, atendente de enfermagem e depois um padre, uma ex-deputada, Maria José Rauaz Freire, uma família em Belo Horizonte, a família Pompeu, né, Dona Raquel, São Antônio, Paulo, um grande amigo que eu tive que estudou comigo, me ajudou a me tornar médico e a minha família também, né, me ajudou muito a me tornar médico e eu voltei para o mesmo hospital onde eu fui porteiro, atendente de Voltou enfermagem, para as para as raízes. raízes, né? No Hospital Vale de Jequitinhonha. Trabalhei também e estudei parte da minha vida no Hospital Santa Rosália, em Teoflotone, estudei na Escola Tristão da Cunha, em Teoflotone, e outras escolas em Itaubim.
Então, ser nascido nessa região, criado nessa região, talvez por isso, no nosso bate-papo vai dar para perceber, talvez por isso me aproximei tanto de vocês, causas que eu vejo que vocês pautam e lutam também no dia a dia, pautas de cidadania, de empoderar o nosso povo, né? Isso me junta muito, me traz muito, né? Então, esse chamado que você também me pergunta veio daí, né? Esse chamado veio da igreja, da minha criação, nessa região, tanto o chamado para ser médico, como o chamado para ser político. Porque a medicina já é um verdadeiro sacerdócio, né? Porque a medicina, você está o tempo todo cuidando de pessoas, ali preocupado, né? Tem que ter muita empatia, se colocar no lugar das pessoas. Eu acho que isso facilita até bastante a questão parlamentar, essa visão coletiva e essa visão das questões sociais, né? E o registro civil, doutor Jean, ele tem uma característica muito grande, muito parecido com isso, né? A gente lida com cidadania, a gente está ali sempre preocupado com o combate ao subregistro, né? Aquelas pessoas que nasceram, não registraram e às vezes ficam à margem da sociedade, o Estado não consegue enxergar essas pessoas para aplicar as políticas públicas, para os benefícios sociais, né? Os Bolsa Família, fazer parte desses projetos sociais do governo. Então, só a partir do momento que ele ganha a certidão de nascimento, que daí ele pode fazer sua identidade, CPF, e o Estado começa a enxergar essa pessoa. Então, essa aproximação com o registro civil, assim, qual o momento da sua trajetória que você aproximou mais do registro civil, dos cartórios, começou a prestar mais atenção na nossa classe? Gostaria que você fizesse aí algum comentário a respeito. Bem, os registradores civis, principalmente em todo o país, mas principalmente nas cidades pequenas, né, no interior, eh, eles são lideranças, são pessoas que são talvez as primeiras a ser procuradas, né, quando os munícipes estão com algum problema em relação à justiça, quer saber algo do próprio governo, procura muitas vezes o registrador civil. A É referência. referência naquele ambiente, né? Eles são muito ligados às várias causas sociais, seja na igreja ou na associação. Eu vivi isso, né? Eu vi isso na minha cidade, né? O registrador civil, históricos, né? Pessoas que não saem da mente da gente, que a gente tem aquela fisionomia guardada, né? Que estava presente na hora de cuidar de associações que cuidam de crianças, né? Isso por todo o Vale de Jequitinhonha, onde eu andei. Se na medicina, se na saúde, nos hospitais, a gente lidar com as pessoas do nascimento, e o nascimento é algo que marca muito um jovem que quer ser médico, né? E no interior, eu sou cirurgião, mas a gente atua em todas as áreas. Então, eu faço parto normal, cesárea e sou cirurgião geral. Então, a gente lidar com as pessoas no momento do nascimento, né? Durante toda a vida que a pessoa tem ali uma patologia, uma doença, que procura o hospital, que procura o posto de saúde, que chama o médico, eu fui médico de família, né? E no momento da passagem, da despedida, da morte, né? Então, a gente está na prática, lado a lado com essas pessoas ali, no dia a dia. E, de uma certa maneira, o registrador civil está também com essas pessoas, né? Nasce no hospital, vai fazer a certidão de nascimento. A DNV, É, né? é, Preencher a DNV ali, a declaração de declaração nascido de, vivo, de nascido. nascido vivo. É, Depois, quando tem um óbito, né, que nós médicos Declaração de preenchemos, né, óbito, e DO. que fala a causa que As causas faleceu, mortes. vai também ao registrador civil, né? Ou seja, vocês também estão do início até o fim, até os últimos dias na vida das Sim. pessoas e das famílias das pessoas. Talvez por isso é o primeiro local que a pessoa frequenta e aí ele vai ficar com isso na mente e vai frequentar várias vezes, né? A mãe vai voltar várias vezes, o pai vai voltar várias vezes e muitas vezes levando essa criança e ele entende que aquele local, aquele espaço físico e aquele servidor ali, aquela servidora, aquele registrador que está e o funcionário daquele cartório é alguém que pode ajudar a tirar uma dúvida, pode dar um direcionamento
para alguma situação. Então, acho que começa aí essa relação. Por mais que essa relação, na luta pelas causas de vocês, registradores, e que eu as defendo com muita força na Assembleia Legislativa, vocês são prova disso, mas começou lá atrás. Começou tendo contato com os registradores da minha cidade, das cidades que eu frequentava. Aliás, eu diria que talvez nem começou o meu pai indo. Né? Outro dia eu estava olhando a minha certidão de nascimento, né? E lendo ali. E agora eu fiz aniversário, fui comemorar na cidade onde eu nasci, em Pavão, e eu lendo ali a hora que eu nasci, a praça onde eu nasci, o endereço, tudo ali, o nome do registrador. E um fato interessante que eu vou contar aqui para vocês. Eu estava num evento em outra cidade, em Almenara, e chegou uma moça e falou que era de Pavão também, e que o pai dela era registrador civil. Né? Eu falei, em que ano? Ela falou, na década de 70. Eu falei, então, com certeza, Ele que fez o seu foi registro. ele que fez o meu registro. Isso. E foi muito legal, porque ela tinha uma tatuagem no braço com o nome do pai dela. Né? E eu falei, peraí, peguei no meu celular, eu tenho uma foto da minha certidão de nascimento, peguei no meu celular, olhei a assinatura do pai dela ali, e eu até fotografei isso, a assinatura do pai dela ali, e com a tatuagem também no braço dela. Então foi um encontro muito legal. Então a minha relação começa ali, nesse momento que eu nem tinha essa consciência, mas que os meus pais foram lá, e isso foi muito evidenciado ali com essa jovem lá em Almenara, mas que veio de Pavão, né? E depois nas lutas, na Assembleia, na pandemia, sem eu os conhecer, sem conhecer a Soraya, sem conhecer o Genils, sem ter tido a oportunidade ainda de pautar essa questão dos cartórios, porque aqui eu quero chamar a atenção, gente, a vocês, e vocês, os registradores, sabem o que eu estou dizendo, mas as pessoas, porque é interessante nós trazermos a comunidade, o povo. As pessoas precisam entender mais sobre cada pauta, sobre cada questão. É muito importante isso. Porque quando se fala de cartório, se eu pensava assim, né, todo mundo pensa, né, todos os cartórios são iguais. Né, não existe, coloca tudo no mesmo patamar, o registrador civil, de notas, tudo igual. Né, e a gente sabe que não é assim. Eu fui tendo esse conhecimento, né, fui evidenciando essa questão. Né. Então, quando chegava projeto de leis para votar na Assembleia Legislativa, nós estamos no 3º mandato, quando falava de cartório, todo mundo ficava assim, Um pé atrás. pulga atrás da orelha, né? Era essa a verdade entre nós deputados, né? Já vem aumentar a taxa disso, já vem aumentar a taxa disso, todo mundo ficava. Até eu quero vos agradecer por isso, até eu tive a oportunidade de conhecer vocês, de conhecer as lutas, de conhecer as pautas, né? Antes desse conhecimento diretamente com vocês, eu tive na pandemia, eu atuando como médico, no Hospital Vale do Jequitinhonha, no Hospital em Araçuaí também, em Taubim, Araçuaí e Almenara, eu tive a possibilidade de ver ali ainda mais a importância do registrador civil, do registro civil, né? Quando nós estávamos no momento, inclusive, de subnotificações de algumas dos falecimentos, né, de casos de Covid, e o registrador civil foi fundamental, porque ali quase Sim. que em tempo real ali, né, todo dia apresentando ali A nossa central, a a central central do na registro civil, plataforma, CRC, ela a colocou a plataforma de plataforma. vocês, criou uma plataforma que mostrou isso, né, quantas mortes, As quantos mortes óbitos, então quase em tempo real, quase em né? tempo Porque real. a gente lavra um óbito, no final do expediente já encaminha para a central. E aí a Então, gente começa a entender o seguinte, veja bem, quando você faz, e você no início da sua fala, Genilson, você falou sobre aquelas pessoas que não têm o acesso, né? Muitos por desconhecimento, que o poder público, que todos os órgãos, poder judiciário, poder legislativo, o município, o poder executivo, tanto a nível municipal, estadual e federal, acho que tinha a obrigação de ter mais evidenciar isso mais para as pessoas, que as pessoas deveriam saber, deveria ser universal o conhecimento das pessoas saber, você tem o direito, né? Você tem esse direito. E nós sabemos, eu nasci de parteira, né? Todos os meus irmãos, né? Quando nasce no hospital, isso é mais fácil, né? Mas muitos ainda hoje, no interior, nascem de parteira. Sim. Ainda existe, né? Então, não como era antes, né?
Então, as pessoas muitas vezes não têm o conhecimento Principalmente as regiões de menor IDH, de né? menor IDH, e eu venho da região Justamente. assim. Não é tão como era no Sim, passado, né. sim. Mesmo aqueles que nascem no hospital, assim, as pessoas muitas vezes não têm o conhecimento, que é um direito dela, né, que é um ato gratuito, né. E isso a gente deveria ter, uma propaganda, nas escolas, durante o pré-natal, acho que deveria ser obrigatório durante o pré-natal também, porque aí você traz a população para essa luta, sabe? Sabe, Soraya, você mostra à população o seguinte: o registrador civil, o cartório de registro civil é importante. Depois que eu conheci vocês e a luta e fui entendendo mais essas causas, onde quer que eu esteja, em qualquer parte do país, né? E já mandei foto para vocês. Ó, tô aqui em frente aqui o registro civil, na Bahia, em uma cidade na Bahia, uma cidade em São Paulo, em qualquer lugar, porque é importante, se com as pessoas assim, a gente tem que conhecer a história das pessoas, as instituições também é assim, né? Então foi cada vez mais eu me engajando na luta, me aproximando, até começou a chegar projetos de leis na Assembleia que eu comecei a futucar mais, né, e procurar, deixa eu ver isso aqui mais, e procurar vocês e vocês nos procurarem, né. E eu tive falas na Assembleia, em momentos inclusive que eu fui o único deputado a pautar algumas situações e que tivemos avanços, né. Não foi o que a gente queria, mas nós tivemos muitos avanços nessa defesa, do fundo e na defesa do registro civil. Então, doutor Jean, você sabe que, ouvindo o senhor falar, eu quero voltar um pouquinho, porque o senhor cuida de pessoas, né, não só como deputado, como médico e como deputado, né, a gente cuida, o senhor cuida de pessoas. E nós também, registradores civis, cuidamos das pessoas, né, cuidamos, como o senhor falou, do início do nascimento ao fim da vida, e como diz nossa amiga Rosa Bedete, que é lá de João Molevade, beijo, Rosa, ela sempre fala assim, que nós estamos presentes na vida das pessoas nos seus momentos mais importantes, do nascimento, o casamento e o óbito, né. Então é muito interessante como que, o trabalho do senhor também é muito próximo do nosso trabalho, que é estar com as pessoas, e nesse ponto eu acho que realmente a gente acho, não, eu tenho certeza, a gente tem muitas pautas em comum, e que a gente pode e deve, nós devemos trabalhar juntos, a assembleia, os cartórios, a gente precisa estar mais próximo para que, o poder legislativo possa entender melhor a nossa atuação, principalmente o registro civil das pessoas naturais. Nós trabalhamos com as gratuidades universais, né, e isso não é um peso para nós, pelo contrário, isso é um prazer e uma alegria, mas, o cartório não pode viver só de prazeres e alegria, então nós precisamos também pensar em sustentabilidade dos cartórios, né. E aí, muitas vezes, as pessoas confundem, os cartórios de registro civil com as demais especialidades, achando que a gente também, eh, tem, um rendimento ou que a gente consegue, ter manter o cartório como os outros cartórios mantêm, isso não é verdade. Então a gente pode falar aí de uma renda mínima que seja justa para os cartórios de registro civil, a gente pode falar dos atos, né, que a gente precisa ter mais, eh, ser melhor remunerados pelos atos que praticamos, pelos atos gratuitos que praticamos, e temos o maior prazer de ser considerados ofícios da cidadania, porque é lá no nosso cartório do registro civil que a cidadania acontece, né, que vem o primeiro registro, a partir dele a gente faz, os documentos. E eu queria então que se a gente pudesse pensar juntos aí, como que a cidadania, impacta lá, como que a Assembleia vê essa cidadania diante do registro civil? Como que a gente pode levar essa mensagem para os demais colegas da Assembleia, para que eles possam enxergar a cidadania como ela realmente acontece nos cartórios de registro civil. Olha, eu acho, agora há pouco eu estava concedendo uma entrevista e me perguntaram, sobre um legado que eu poderia, que eu penso em deixar, né, para os meus filhos, para a humanidade. Acho que é interessante cada homem, cada mulher pensar nisso. Tem que ter causas para a gente lutar e tem que ter legados, Sim. né, que a gente possa deixar. E eu dizia que o legado que eu gostaria de deixar era assim, de nunca perder, a condição de me indignar,
com qualquer tipo de injustiça, sabe? Nunca perder isso. E acho que é esse o legado que eu quero que cada jovem, que os meus filhos tenham sempre, sabe? Se dignar com aquilo que é justo. Não ficar acomodado com as coisas que os incomodam. A verdade é essa, né? Como diziam os poetas. Então, é isso que eu penso, né? E você falou, e a frase ali, prosa de cartório, cidadania em cada conversa, né? Vocês fazem atos que dão cidadania, que são fundamentais para a cidadania. Para as pessoas se inscreverem no CAD único, para as pessoas terem acesso ao Sistema Único de Saúde, Documentação básica. Documentação documentação civil básica, básica. a qualquer tipo de política pública, né? Então, tem que ter tudo isso, né? E em todos os momentos da vida vocês estão presentes, nós citamos aqui, você reafirma, Soraya, o Genilson também, do nascimento, casamento ao óbito, né? E a Assembleia Legislativa, as pautas que nós escolhemos para lutar, no meu caso, eu falo isso com muita propriedade, eu aprendo muito com elas. Eu não vou pronto, eu não chego pronto. Me procuram no enfrentamento à violência contra a mulher. A gente vai, visita, escuta as pessoas. Eu aprendi isso muito na medicina. Na medicina eu aprendi a escutar. Para você diagnosticar uma doença, tem que escutar, né? Na política também, para você tentar resolver os problemas, tem que escutar, né? Então, assim como eu os escuto muito e quero dialogar com cada registrador civil que está me escutando, quando souberem da presença do nosso mandato na cidade de vocês, me convide para a gente fazer um diálogo, uma conversa, porque eu vou aprender em cada cidade algo diferente. Eu tenho certeza absoluta, né? E vocês vão me dar mais propriedade, mais requisito para lutar na defesa dessas causas suas, que são minhas causas também. E na Assembleia Legislativa, o que nós podemos fazer para deixar isso evidente continuar fazendo o que nós temos feito. Falas a esse respeito, já demos votos aqui a vocês, né, reconhecendo o trabalho de vocês. Estamos com um projeto de lei também para reconhecimento do cartório, né, do registrador civil, que nós vamos mais à frente citar aí. Fazer audiências públicas, que nós já fizemos, né? É preciso usar o espaço, assim como nós estamos usando esse espaço, meio de comunicação, Assembleia, TV Assembleia, aparece na maioria das cidades mineiras, né? A pessoa está no hospital, ali está vendo uma reportagem, está vendo uma audiência pública, está acontecendo na TV Assembleia, né? E é bom usar, é importante usar esses meios, né, que são nos dados na Assembleia Legislativa, para não esperar um projeto de lei chegar, né? Eu vejo a cada dia, Soraya e Genilson, os ataques que o registrador civil sofre. Eu vejo a cada dia isso, né? A cada dia, e se nós não trouxermos o registrador civil, que é importante, são quantos cartórios em Minas Gerais? Na realidade, são 1.463, se eu não me engano. Ou seja, cada cidade tem no mínimo um, né? Sim. Ou Todos seja, os municípios todos têm. os- Os 853 municípios, com certeza. E tem mais uns 600 distritos. que então também- nós podemos pensar assim, o que tem nas cidades? Tem escolas estaduais, que agora estão municipalizando um monte, mas tem escolas, não é toda cidade que tem hospital, polícia militar Não, está presente nas cidades, e o cartório está presente em toda a cidade. E em muitas comunidades, muitos distritos está presente o cartório. Ou seja, vocês preenchem requisitos para ir além do que vocês fazem. Eu acho que tem muitas... o governo, inclusive, tanto a nível de Estado, União, podem aproveitar vocês muito mais. Nós né? também concordamos com isso, Jean. Nós achamos e temos certeza que a gente pode ser um braço do governo e das políticas, mais ainda do que do que hoje representamos. E nós temos cartórios para isso, temos pessoas qualificadas para isso. O registrador civil é uma pessoa qualificada, com estudo. Então, para nós, isso Do- E quem lidar com fundamental. esse cuidado está preparado para lidar com qualquer tipo de cuidado. Né? Nós falamos do enfrentamento à violência contra a mulher, eu citei aqui, que é uma das pautas do nosso mandato. O cartório
pode ajudar muito nisso. Sim. Né? Eu descobri há pouco, Existe um numa provimento. reunião com vocês Isso. ontem, É. eu descobri, por exemplo, que o cartório está fazendo a identidade. Sim. Né? Que de início não era uma atividade Pois inerente isso que ao eu ia Não era uma falar. A prerrogativa. legislação hoje, o registro civil foi denominado os ofícios da cidadania. E ele pode fazer convênios em nível federal e em nível estadual E e municipal. municipal, Uhum. com os órgãos públicos e com particulares para prestar outros tipos de serviços. Isso Ou seja, é um órgão, uma instituição que preenche todas essas formas de cuidado, seja documentais ou não, tem que ser reconhecido pelo Poder Legislativo. Né? É o mínimo que o Poder Legislativo pode fazer. Inclusive, também me dirigindo aqui aos registradores civis, é muito importante que em cada cidade vocês possam procurar a Câmara de Vereadores, né, e dialogar isso na Câmara, fazer audiência pública, né, chama a comunidade para entender o papel que o cartório faz. Porque as pessoas muitas vezes têm a noção seguinte, que o cartório está ali para ganhar dinheiro, né? E não é isso. E a gente sabe que não é isso, né? O que é pago ali sobre algum ato que é obrigatoriedade de pagar, existe várias taxas, né, ali imbuídos ali. Ou o recurso que vai para o fundo para pagar atos gratuitos, né? E a população precisa saber disso. Justamente, isso tocou no assunto que foi quando o deputado falou para a gente a respeito da percepção que tinha de cartório, né? E a grande percepção que a gente nota da maioria da população é desconhecer o que é pago no cartório, o que é do cartório, o que naquele valores ali que são os emolumentos, né? Que são a forma de remuneração do oficial ou do tabelião, são os emolumentos. E dentro daquele pagamento que é feito dentro do cartório, ali tem os emolumentos, tem 7% para a taxa de fundo Recomp, que é o fundo que paga os ressarcimentos dos atos gratuitos, né, que é nascimento, óbito, os casamentos gratuitos, as certidões gratuitas para as pessoas declaradamente pobres. Ali tem taxa de fiscalização judiciária, que essa taxa de fiscalização judiciária ela varia de especialidades para especialidades, tanto no registro civil, quanto no registro de imóveis, quanto no títulos e documentos, protestos e notas, e ela pode variar aí de 30% num ato, 35% no outro, pode chegar até quase 50% em outro. Então, assim, ali, dentro daquele valor que o usuário paga no cartório, está discutido todas as taxas, e o oficial tabelião, no final do mês, ainda tem que pagar mais 27,5% de imposto de renda, né? Fazer o seu carnê-leão. E tem ISSQN, tem prefeituras, né, cobram ISSQN que varia, tem prefeitura que é 2%, tem outra que é 5%. Então, assim, o que a gente fica percebendo, doutor Jean, nos últimos tempos, principalmente, a imprensa tem bombardeado. Por exemplo, agora, depois da declaração de imposto de renda, aí parece que a Receita Federal criou Uma rúbrica. um relatório. Você próprio lá, você pesquisa nesse relatório a média salarial dos médicos, né? Aí o sistema da Receita calcula lá e fala, olha, de acordo com as declarações de imposto de renda dos médicos, a média aqui deu 50 mil, dos deputados, tantos mil, e dos cartórios, eu vi a média, se eu não me engano, é 200 e tantos mil. Eu falei, gente, mas onde é que está esse dinheiro que eu não estou vendo? Alguém está com a minha parte. Alguém ficou com a minha parte. Porque o que acontece, doutor Jean? As pessoas não sabem. Dentro da área de direito notarial registral, que são as serventias, os cartórios, né? Que o nome técnico é serventias extrajudiciais, é a mesma coisa, eu comparo muito com o futebol. Os times de futebol. Tem os times da Série A, da Série B, Série C, Série D, né? Na Série A, você tem os jogadores top de linha, né? Aqueles que ganham milhões, né? Aí você pega quantos jogadores da Série A que ganham milhões? Quantos que ganham dos times médios, qual que é a média salarial dele? E dos times pequenos, Série B, Série C.
faz um levantamento e olha quanto que é a média salarial dos jogadores. Os jogadores nem todos são milionários. E assim, é cartório, lógico, um cartório dentro do Rio de Janeiro, um cartório de imóveis dentro de Ipanema, Leblon, né, que é a zona sul do Rio de Janeiro, ele vai faturar muito, né, porque são imóveis caríssimos e tal. Os registradores de imóveis normalmente ganham realmente, não estou falando mal, né, devem ganhar bem mesmo, que é um serviço de muita responsabilidade, para prestar um serviço com eficiência hoje, com essa tecnologia que nós temos hoje. Você tem um dispêndio, cada vez está ficando mais caro. Eu falei aqui em taxa de fiscalização O investimento judiciária, é muito fundo, grande. em recompra, mas eu estou esquecendo. Tem provimentos do CNJ que passou a conta de sustentar as nossas centrais, que oferecem um serviço para o usuário com eficiência. Quem paga a conta somos nós. Nós que financiamos a central todo mês, 1,5% do nosso faturamento a gente deposita para alimentar e dar sustentabilidade para essa central funcionar. A central que as pessoas entram, faz pedido de segunda via eletronicamente e tal. E cada vez são mais requisitos, mais provimentos, trazendo um custo enorme para os cartórios e colocando todo mundo no mesmo... Como se todo mundo fosse milionário, como se todo mundo... Entendeu? E o registro civil estagnou, ele não consegue crescer... a sustentabilidade dele e o custo só aumentando. Isso daqui vai chegar um tempo que vai inviabilizar o registrador civil de trabalhar. Então, assim, a gente precisa esclarecer isso para a população. Eu, quando tive primeiro contato na Assembleia, que a gente chegava aí num gabinete, falava, somos do cartórios e tal, o pessoal olhava assim meio estranho. E o deputado sabe disso, né? E a gente foi fazendo um trabalho de formiguinha, conversando com um, com o outro, explicando. Mas a gente nota que ainda há um preconceito muito grande com os cartórios, né? São pouquíssimos deputados que têm o conhecimento que o deputado Jean Freire tem, né, Soraya? Sim. Porque tanto de conviver com a gente, abraçando a nossa causa, a gente foi explicando, mostrando como que funciona a coisa. Então, assim, esse preconceito existe e a gente tem que tirar isso do imaginário das pessoas, sabe? Porque isso traz é muito ruim para a classe, sabe? Você colocar todo mundo na vala comum. Eu acho, Genilson, que esse trabalho que vocês têm feito e com muita maestria, eu quero parabenizá-los, né? Parabenizar o Recivil pelo belíssimo trabalho que vem fazendo em todo o estado e na Assembleia também, né? Vocês têm visitado os gabinetes quando tem um projeto de lei, dialogado com um e outro deputado, e eu noto que começa os deputados a terem uma compreensão diferente daquilo que tinha em relação ao registro civil. É o que a gente nota, é o que a gente, quando vê um deputado na audiência pública, como aquela que nós fizemos, que foi muito esclarecedora, né? Vieram pessoas de outro estado e usamos exemplos de outro estado também, né, como funciona em um estado, no outro. E eu, inclusive, eu me proponho a depois a gente percorrer outros estados juntos para eu entender. É muito importante trazer legislações de outros estados para a gente empoderá-los cada vez mais, né? Nesse caminho em conjunto, né, de cuidar das pessoas, né? Eu vejo o trabalho de vocês como cuidador também das pessoas. E esse trabalho também, por isso que eu faço o convite a cada registrador de fazer esse trabalho na sua cidade, né? Na sua cidade. Eu acho que tem momento, a gente sabe quando tem um sindicato que defende uma classe e para chegar a uma direção tem um processo de eleição. Então tem quem defende um lado, tem quem defende outro, né? Mas tem as causas em comum, né? Tem as coisas que os junta, que não os separa. Então é importante que vocês pensem nisso, né? É importante que estejam junto com o sindicato em uma mesma direção, né? Para que ocorra a vitória e passar para a população que vocês têm passado na Assembleia, né? Houve avanços, né, em projetos que poderia ser... nós atuamos para diminuir os danos, né? Conseguimos diminuir os danos, né? Talvez seria bem pior o resultado, né? Mas nós conseguimos diminuir os danos porque acreditamos na proposta de vocês, porque vem essa questão da vivência, né? Genilson, Soraya, se chegar um colega médico
para fazer uma tese de mestrado, de doutorado, para entender por que está falecendo nessa cidade mais pessoas, né? O primeiro local que eu oriento ele a procurar é o cartório, né? Para entender qual a causa, né? O que tem no atestado de óbito, qual a causa de falecimento, né? É uma verminose, é uma doença infecto-contagiosa, né? É violência, né? Inclusive eu falei aqui de violência contra a mulher, né? Que também dá para partir dos cartórios fazer levantamento, né? Então, ou seja, aí, inclusive, você dá dados para o município se preparar, né? O município se preparar, porque naquele município está. E para o Estado ter um olhar diferente para aquele município, para a União ter um olhar diferente para aquele município, né? A mesma coisa quando nasce, né? Se está nascendo mais crianças, a cidade pode pensar, nós temos que fazer mais creche, nós temos que preparar mais a cidade, as escolas, a maternidade, né, a pediatria, tudo Sim. isso, né? Por isso, eu acho que nós temos que pautar sempre, é importante esse reconhecimento na Assembleia, é importante esse conhecimento na comunidade, e vocês falaram sobre a renda, né, sobre a questão da renda mínima, né? E aí você cita uma pesquisa, um levantamento que os jornais colocam, né? Que a média é 200 mil. Eu fico aqui pensando e pergunto você que está aí no interior, em Araçuaí, em Itaubim, Medina, Almenara, num distrito, né? Está chegando essa renda para você? Né? É isso mesmo, sabe? Então, quer dizer, se as pessoas que estão assistindo em casa vê isso, aí vai pensar o quê? Olha, tá vendo? O dono do cartório ali do distrito, a dona do Já cartório ali passa do na distrito, porta do cartório olhando já assim. passa olhando assim, né? Opa! Opa, Esse né? tá milionário. Deve estar escondendo, deve estar. Então, assim, na vida, Guimarães Rosa dizia uma coisa: a vida nos pede coragem, Uhum. né? E para um deputado sentar e dialogar sobre isso e fazer a defesa em plenário, né, dos registradores civis, é um ato de coragem. Precisa ter coragem, É um ato doutor de Jean. coragem. Eu tenho Porque alguém certeza disso. poderia pensar assim: doutor Jean, esse povo do cartório ganha demais, não sei o que, poderia pensar assim. E como a vida me ensinou que você tem que ter coragem, que você tem que ter princípios, que você tem que ter um território que você fala assim: aqui é um território sagrado, até aqui eu vou, daqui para lá eu não vou, né? Por isso, essa imagem que eu tive desde a minha infância da importância do registrador civil nas coisas que acontecem na nossa cidade, nas ações sociais, eu passei a compreender mais. Por isso eu os defendo e quero continuar, e que Deus não me tire isso também. E em todas as causas, né? De nunca ficar indignado quando eu ver que tem algo errado. Doutor Jean, eu Nunca queria deixar de ficar indignado. aproveitar, assim, e agradecer, sabe? Assim, nós não estamos terminando, não, mas é porque eu não posso deixar de passar esse momento de agradecer do senhor acreditar na nossa proposta, porque, por vezes, né, quando a gente chega no legislativo falando que nós somos cartório, muitas vezes os deputados, qualquer, seja estadual ou federal, às vezes não querem nem colocar a mão nessa cumbuca, Fala, porque já vem a turma do cartório. porque acha que vai vir problema, vai mexer vai trazer desconforto para a população, né? E não é nada disso, né? Eu acho que o senhor próximo da gente pôde perceber o que era a nossa luta, o que é a nossa luta, né? Nós não lutamos contra os usuários jamais, né? Eles são, assim, pelo contrário, nós lutamos para que nós possamos continuar trabalhando com dignidade, prestando um serviço de excelência. Para isso, nós precisamos de ter a nossa sustentabilidade. E eu agradeço ao senhor por ter tido coragem de ter avançado conosco na hora que nós precisávamos muito dentro da Assembleia, no final de 2024, 2025, desde que a gente tem estado mais próximo do senhor, e eu agradeço muito ao senhor e à Poliana por isso. Poliana, quem não sabe, é assessora do Dr. Jean, que nos atende prontamente quando a gente precisa. E que bom que a gente tem o Dr. Jean conosco, que bom que a gente tem o senhor conosco, para a gente poder ter segurança e saber, né, de onde começar, porque às vezes a nossa fala não chega em todos os pontos da Assembleia, e o senhor está lá dentro. Então, o senhor pode falar com as pessoas num café, falar: olha, eu tive a oportunidade de conversar com os registradores civis, e a história, na verdade, é essa, né, a necessidade, o que eles buscam é isso, e não alguma coisa que parece ser, né, e as coisas precisam realmente ficar claras, e para isso a gente precisa ter um interlocutor. E eu agradeço muito ao senhor por isso. Nós tivemos ajuda de outros deputados, né? Assim, Sim, tiveram boa vontade tivemos. com a gente, tudo, mas assim,
tem 2 deputados que marcaram nossa luta dentro da Assembleia, né? Esses 2 principais, um foi o Sávio Souza Cruz, Um grande professor, grande professor, que professor Sávio. presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ele era na época, durante uma pandemia, né? O Sávio Souza Cruz, Como deputado estadual. ele era deputado estadual, não saiu na última, né? Em 2022 ele não candidatou, né? Parece que ficou um pouco afastado, e agora nossa felicidade, fiquei sabendo que está retornando como deputado federal, candidato a deputado federal, né? Então, assim, o Sávio Souza Cruz ajudou demais nessa luta, e o doutor Jean, que pela coragem, pela bravura, né, típica do povo lá do Vale de Jequitinhonha, Vale do Mucuri, ele abraçou também a causa, e assim a gente tem uma enorme gratidão, né, porque como a gente não tem, nós não crescemos no meio político, né? Eu não sou filho de político, a Soraya não é filha de político, nossa diretoria não tem ninguém que é originário da política, assim, né, de partidária. Então, fica muito mais difícil, às vezes, você chegar na Assembleia e conversar e expor. Às vezes, a pessoa fica meio desconfiada, né? Quem é esse cara? Tem que saber quem é ele direito e tal. Precisamos quebrar barreiras, às vezes. Quebrar barreiras, explicar. Então, assim, e o doutor Jean, ele percebeu a injustiça, né, doutor Jean? E abraçou, e a gente tem uma gratidão enorme, né? E como o deputado mesmo disse, diminuiu os danos, né, que poderiam ser maiores, né? O fundo, ele é a base de sustentação do registrador civil mineiro. Perder a gestão do fundo, que no meu entendimento tem que ser feita pelo registrador civil, seria um verdadeiro caos pro E isso é registrador algo civil, para mim tão lógico, entendeu? tão fácil de compreensão. Entendeu? Eu, assim, entendo que tem que ter transparência, tem que ter todo um meio de controle, né? Como todo o dinheiro público deve ter, apesar de que eu acho que, inclusive, que o fundo ele tem uma natureza pública, mas mitigada por sair dos nossos emolumentos, nós é que pagamos pelo fundo, não é o usuário, é nossos emolumentos direto, que aquele dinheiro que iria ficar para mim ali, pelo serviço que eu prestei, eu deposito lá para o fundo, sai dos emolumentos. Mas, assim, foi a luta árdua, né? Eu acho que todo o processo de luta a gente vai amadurecendo, vai aprendendo, né, doutor Jean? E depois isso vai servindo de aprendizado, né? Como tudo na vida, né? É um eterno aprendizado. Toda luta que você trava, ela tem o lado positivo, né? Que é trazer você ir amadurecendo e aprendendo os atalhos, né? Uma próxima luta a gente já sabe quais são os atalhos, não perder tanto tempo. A gente perdeu muito tempo, às vezes, agindo de forma errada, porque a Assembleia ela tem todo um jeito de você agir ali, a gente não conhecia nada, sabe, de Assembleia, a gente ia na cara coragem mesmo, vamos conversar, vamos explicar. E o doutor Jean abriu portas para nós, né? Sim, sim. O deputado Leleco, por exemplo, foi uma das pessoas que também teve coragem e, Sim. né, quando o senhor esclareceu a ele a pauta, como foi, ele também nos ouviu, e isso para a gente é muito importante. E um grande aprendizado que eu tenho na vida é que ninguém faz nada sozinho, né? Eu acho que eu não vou convencer, eu não vou conseguir ter vitórias, nós somos 77 deputados, né? Eu tenho que ter a arte do convencimento, de dialogar com os contraditórios, né? Mas sobretudo isso, de convencer os colegas, né? Naquilo que a gente acredita e que para nós está muito nítido às vezes, mas para o outro pode não estar. Né? Exato. Então, quando você faz audiência, mostra, vai ali, mas é desse jeito. Nós já vimos muitos mudarem voto, né? E eu acho que a vida é assim, é um emaranhado, é uma rede, tudo está conectado, né, um com o outro, e por isso o reconhecimento a vocês, por isso eu não me arrependo de ter entrado nessa luta, nessa pauta. Eu tenho aprendido muito com vocês, quero agradecer a vocês por isso, né? E acho que estaremos mais preparados, né, para cada pauta que chegar na Assembleia Legislativa, né? E quero dizer para vocês que, enquanto deputado eu for, vocês tenham na Assembleia Legislativa um parceiro, um companheiro, para pegar o projeto, para secar, né?
o projeto e tentar sair dali com a melhor construção possível, né? Tentar melhorar o projeto o máximo possível, né? Porque nem sempre chega algo pronto também, né? E isso é ser vigilante 24 horas, né? E você citou aí, por exemplo, Soraya, a Poliana. A Poliana, né, para quem não conhece, é nossa assessora de processo legislativo. E muito, voltando também, ninguém faz nada sozinho, né? Muito do que eu estou falando aqui eu aprendi com ela, muito do projeto é ela que nos chama a atenção antes da gente ir para a Comissão de Constituição e Justiça, antes do plenário. O doutor Jean tem um projeto que está preocupando aqui, né? Vamos ficar atento com a pulga atrás da orelha, né? Porque pode ter alguma pegadinha nisso, né? Outras questões que às vezes a gente chama jabuti, né? Às vezes tem um projeto na Assembleia Legislativa e um parlamentar aproveita um projeto para colocar ali uma outra ideia que às vezes não tem nada a ver com aquele projeto. Então tem que ser uma vigilância 24 horas e isso ninguém faz nada sozinho. Né? E isso a gente depende da equipe, depende de vocês ficarem alertando a gente. Né? Às vezes vocês aqui no Recivil, mas às vezes você registrador que está em casa também, que encontra comigo na cidade, dê ideias. Né? Às vezes tem uma ideia que pode não sair daqui, né? Pode sair de um registrador que está lá na comunidade, no distrito, na cidade, né? E nós estamos abertos a isso. Mande uma mensagem pro Dr. Jean, gente. Ele vai ajudar a gente. Se precisar, tiverem Já boas convido ideias. a cada um a entrar nas nossas redes sociais. Exatamente, para poder mandar boas ideias. Doutor Jean, e o importante que eu acho é os deputados soubessem, né, como que o Registro Civil ele é um repositório de informações, né, Soraya? Porque Sim. a gente deve ter uma média de 12 a 15 relatórios que a gente envia para vários órgãos. Nós temos relatório do IBGE, temos relatórios para a Secretaria da Fazenda, né, a questão das mortes, as causas mortes a gente envia para a Secretaria de Saúde, relatório de causas mortes, Secretaria da Fazenda, se tem ou não inventário, se tem ou não testamento, né? A gente envia relatório para o IBGE, a gente envia relatório para o TSE para dar baixa nos títulos de eleitores, para o Instituto de Identificação, para secretarias de segurança, que mais, Soraya? Vai Para a lembrar? Polícia Polícia Federal. Federal. Polícia Federal. Então, assim, e esses relatórios, assim, eles são importantíssimos para que o Estado atue e aplique as suas políticas públicas de forma eficaz. Em cima ali desses relatórios, ele sabe, olha, está morrendo muitas pessoas de doença do coração aqui nessa região. Por quê? Está morrendo tanta pessoa assim? Por que aumentou o número de mortes de doença do coração? Aí o Estado, né, o secretário da Saúde pode começar a fazer políticas voltadas, né, para diminuir esse tipo de morte, entender o porquê que está acontecendo aquilo ali naquele local. Então, assim, se souber extrair bem esses dados, sabe, mortes violentas, onde que está acontecendo muita morte violenta, né, mortes naturais, morte violenta, saber o número de mortes violentas. Então, assim, são várias informações que, se compiladas de uma forma bem compilada, o poder público, ele, sabe, ele vai investir e vai dar resultado. Vai ser um dinheiro bem investido, onde não vai ter desperdício de dinheiro público, né? Porque muitas vezes ele investe ali numa política pública que naquele local nem precisava. Né? Ele vai saber onde alocar esses investimentos, ser mais certeiro, mais eficaz e resolver. E o Registro Civil fornece essas informações, sabe? E a gente envia e eu não sei se o Estado ele aproveita isso da forma que deveria aproveitar, sabe? Então eu acho que essa parceria com o Registro Civil do Poder Legislativo, dos órgãos públicos, ela é muito importante. Sabe? Por isso a importância que eu disse, as câmaras municipais, o poder executivo local, né, ter esse conhecimento, né, de todo esse relatório. Olha quantos estudos, quantas políticas públicas, você não simplesmente vai diagnosticar que está falecendo mais gente por uma determinada patologia. Você pode preparar uma política pública para atuar ali ou na região, né, para prevenção, né? Então, ou seja, só estudando, só dialogando, só
se propondo a estar de mente aberta para compreender, né, que a gente vai entender a importância do registro civil. Nós criamos, inclusive, aqui, deputado, o Observatório da Da Cidadania, cidadania. que era mais ou menos nesse tipo. Mas só que nós tivemos um problema muito grande, que a gente tinha uma central de registro civil dentro de Minas, só de Minas Gerais. E aí ficava fácil para a gente, que a gente fazia a gestão dessa central, de compilar esses dados. Hoje, o Conselho Nacional de Justiça mandou centralizar tudo na Operadora Nacional do Registro Civil e fechou todas as centrais estaduais. Então, hoje nós estamos com um período muito de reestruturação, de transição dessa operadora. A gente está tendo muita dificuldade de compilar esses dados para dar continuidade no nosso projeto desse operador, né, desse Do observatório. Observatório da Cidadania. Mas a gente quer retomar esse projeto, foi muito importante, nós fizemos até parceria com o Tribunal de Contas do Estado, com o Durval Ângelo, né? Teve um evento no nosso congresso ano passado, muito legal, e foi muito apresentado esse observatório, e a gente quer retomá-lo, mas nós estamos tendo essa dificuldade, sabe, de compilar esses dados da forma como deve ser compilado. Mas a nossa operadora nacional, ela vai fazer esse trabalho, ela tem como extrair esses dados. No momento não está sendo prioridade, porque eles estão com muitas demandas, mas eu já conversei lá e eles falaram que brevemente vai retomar isso. Então, assim, a importância dessas políticas públicas serem, né, desses dados do Registro Civil. O Registro Civil, assim, é muito rico, né, em dados, né, muito, mas muito rico. As pessoas pensam, Genilson, que quando a gente legisla em uma causa, né, quando eu comecei a atuar muito na questão dessa defesa, e eu falo defesa da justiça, né, não é defender o registrador, a registradora, é defender a justiça, né? As pessoas começam a isso é dono do cartório, né? As pessoas têm essa ideia, né? Você está atuando em uma pauta, né, e não é assim, né? Eu falo muito o seguinte, ó, eu atuo em defesa da vida, né? E aí já fica uma sugestão aqui também, né? Você falou aí do Tribunal de Contas do Estado, que, ao meu ver também, aqui no estado de Minas Gerais faz um trabalho belíssimo, né? Traz para o Tribunal de Contas do Estado algumas pautas muito interessantes. Quando eu vejo o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Durval Ângelo, falar de segurança alimentar, quando eu vejo ele falar de enfrentamento à violência contra criança e adolescente, ou seja, teoricamente, alguém podia dizer, poxa, mas eu nunca vi o Tribunal de Contas do Estado falar sobre isso. E ele traz para a responsabilidade, traz para a discussão, né? E se eu vou falar em defesa de criança e adolescente, eu tenho que saber se está morrendo crianças por desnutrição, por desidratação, se nós temos um alto índice de mortalidade infantil, e isso eu vou descobrir onde? No cartório. Ou seja, está vendo como tudo é em rede? Né? Então, isso que Nós vocês estamos estão todos fazendo aqui no interligados. estado de Minas Gerais, dialogando mais com o Tribunal de Justiça, com a Promotoria, com a Defensoria Pública, com o Tribunal de Contas do Estado, com a Assembleia Legislativa, com a União, ou seja, é uma rede. Ninguém faz nada sozinho. O Durval tem um trabalho muito grande também com indígenas, né? Com indígenas. Aliás, fez poucos dias atrás, saiu daqui do seu espaço, do Tribunal de Contas do Estado, onde ele trabalha, né, e foi lá defender o nosso povo Machacali, né? Então, assim, olha que legal. Os quando nossos você sai, projetos né? sociais aqui. Então, é interessante a gente pensar nessa questão do cartório, um cartório itinerante, que possa ir nas comunidades, que possa atender as pessoas nas comunidades. E outra sugestão que eu ia dar aqui, e me coloca à disposição para ajudar a dialogar isso, a gente tentar criar, a nível de país, né, uma frente parlamentar interestadual, né, em defesa do registro civil. Né? O que existe na Bahia, no Ceará, na Paraíba, em Pernambuco, em São Paulo, no Rio Grande do Sul? Quem é o parlamentar que está atuando nessa pauta lá? Eu quero ir lá conhecê-lo, eu quero ir lá dialogá-lo. Nós podemos marcar encontro na Assembleia em Minas, no Rio Grande do Sul, na Bahia, em São Paulo, ou seja, uma frente interestadual. Fica aqui essa sugestão, inclusive para colegas deputados de outros estados que por acaso estão me ouvindo, né? Que a gente possa construir essa frente. Porque ninguém consegue nada sem lutar. Eu aprendi isso, né? As coisas não vieram para mim fáceis, né?
Quem passou pelo que eu passei, você falou coragem típica do povo de Vale de Jequitinhonha, quem passou pelo que eu passei. Eu me lembro, por exemplo, quando eu vim morar em Belo Horizonte. Eu ia andando, né? Eu estudava no Colégio Palomar, ali na Assis Chateaubriand, ia andando até a Savassi, né? Para o cursinho. E morava no bairro Jaqueline, acordava às 5 da manhã. Vinha para o Colégio Palomar ali, depois ia andando para o cursinho. E eu sabia que o açúcar, se eu ingerisse açúcar, eu não ia ter tanta fome, né? Então, no lugar do almoço, eu não tinha o dinheiro para o almoço, eu ingeria bala delícia, né? Então, quem passou por isso, a gente está preparado para tudo É nessa vida, verdade. né? Quem na janta ia ter um pão para comer e eu pegava um ovo ou metade do ovo, e quando tinha mais meio pão e não tinha ovo para colocar, pegava o ovo de um pão e tirava e colocava no outro para dar o gostinho que estava comendo pão com ovo. A gente sabe pelo que a gente passou na vida. Então, as outras coisas passam a ser desafios mais fáceis, digamos assim, né? Porque enfrentar essas dificuldades socioeconômicas são mais difíceis, né? Então, quem passou por isso está preparado para outras lutas, e eu me proponho, né, a ser esse parlamentar que vá de encontro, não só aqui na Assembleia, mas nas cidades onde eu visitar também, me coloco à disposição de estar dialogando, né? Se no passado eu os conheci, o registrador civil, como essa liderança local, eu acho que nós temos que manter isso e trazer junto para outras lutas. Sim. Doutor Jean, tudo que nós falamos aqui, né, Soraya, resumiu no projeto de lei Exatamente. 1996-2024, de sua autoria, que é reconhecer o serviço de registro civil, né, como de relevante interesse social. E tudo que nós falamos aqui só comprova essa relevância do registro civil, né? Então, assim, deixo aberto para você falar um pouco desse projeto, se A quiser aprofundar a ideia. ideia, como surgiu essa ideia, pode ficar à vontade. Quando nós começamos essa luta na Assembleia Legislativa de entender e procurar, poxa, por que estão tentando mudar aqui o fundo, tanto o recurso como a composição de fundo, né? A quem isso vai, ataca quem? Né? Ataca o registrador, a registradora civil, ou ataca o povo, ali aqueles que têm ali os atos gratuitos, né? Aí tudo isso, como você falou muito bem, Genil, Soraya, toda a nossa discussão, a gente vê a importância, a relevância social que vocês têm, né? Nós precisamos mostrar isso para a sociedade. Nós precisamos que cada registrador civil, você registrador civil que está me ouvindo, você está convencido disso? Você está convencido que você tem uma função social na sua cidade, né, que vai além de um serviço prestado à comunidade que você recebe por ele, mas vai além disso? Então, primeiro, você tem que compreender isso, né? Eu aprendi muito assim, a gente tem que se respeitar primeiro. A gente tem que ter essa compreensão assim do papel nosso na sociedade onde nós vivemos, O né? nosso valor, Se né, eu doutor? sei a importância do meu valor, isso aí gosto muito dessa palavra, né? Eu venho do Vale, então eu uso muito a palavra vale, Vale. né? Vale com valor, né? Vale defender o vale, a voz dos vales e por aí vai. Então, quando a gente sabe esse valor que nós temos para a sociedade onde nós vivemos, né? Mas primeiro eu tenho que trazer isso dentro de mim. Que mudança eu quero para a sociedade? Eu mudei o meu modo de pensar? Eu não tenho que primeiro mudar o meu modo de pensar, né? Então, isso eu convido a todo mundo. A primeiro ter essa compreensão, que eu creio que todos ou a maioria tem. Mas primeiro você tem que estar completamente convencido disso. A partir disso, mostrar para os seus familiares, para os seus amigos, né? Por isso é muito importante, fica aqui também uma sugestão, que cada cartório em cada cidade comece a fazer audiências para mostrar para a comunidade qual é a função do cartório. Você sabe todos os trabalhos que nós fazemos, isso é muito importante. A partir desse convencimento que você tem, aí que você vai convencer essa sociedade, mas primeiro a você mesmo. Então, tudo que nós conversamos aqui resume esse projeto de lei, né? Esse relevante interesse social que vocês têm, né? Para o pequeno pedaço de comunidade, de chão onde você vive, né? Então, o projeto já passou em primeiro turno, né? Logo, se Deus quiser voltar em segundo turno, e com certeza absoluta os meus pares vão aprovar esse projeto, porque nada mais é de reconhecer
né? As pessoas, às vezes esperam o outro morrer para reconhecer a importância dele na sociedade, né? Eu não quero morrer sem reconhecer a importância dos cartórios, e também é um legado que eu quero deixar, né? Que seja com cartórios, com cada entidade, né? Nós damos esse título a várias entidades, reconhecer de relevante interesse cultural, material, imaterial para a região, para as cidades, né? E com vocês não é diferente. Eu estou muito feliz de ter apresentado esse projeto. E toda ação que nós pudermos fazer na Assembleia Legislativa, que vem empoderá-los, que vem reconhecer tudo que vocês fazem, né? Então, eu volto aqui mais uma vez. Se quando eu nasci, e eu devo muito aos meus pais, e por ter me dado a vida, a Deus e a parteira, né? E se eu tive um documento, e que é muito interessante, eu tive acesso a ele, o original, há poucos dias atrás, né? Com aquela tarjazinha que vai de um canto a outro, né? Eu devo a vocês, né? Esse documento que me mostrou assim: você existe, Você nasceu para o mundo você nasceu. jurídico. E até interessante que eu vi que estava escrito lá, cor moreno. Estava escrito cor moreno. E E hoje assim, nem tem, né? Nem tem. Cor. nem tem. Então, assim, você existe. Você nasceu tal hora. Cara, isso é muito apaixonante, né? E eu fiz questão de chegar naquela casa onde eu nasci naquela hora, sabe? Isso é muito assim, é uma folha pequena, né? Mas que diz ali muito de você, né? Depois vem a certidão de casamento, né? E depois a de óbito, que eu não quero ver. E o valor histórico-cultural desses registros. Essa, essa, essa é a parte, assim, quando nós perdemos um paciente, quando eu tenho que preencher, A né, DO. A o declaração de atestado, óbito. a declaração de óbito, assim, isso é ruim. É. Isso é ruim, né? Mas, Mas inclusive, faz os primeiros parte, né? dados, Mas faz parte da inclusive vida. os primeiros dados dela que a gente tem que preencher, remete muito, né, ao nome da mãe, né, ao endereço, A origem à da origem, pessoa. remete muito à origem desse documento, que é o documento de despedida, digamos assim, né? Mas todos eles são importantes para a Pois é. sociedade, para o mundo, né? Então nós estamos nada mais que reconhecendo. Se eu tivesse que resumir uma palavra, é isso. É dizer, vocês que mostram que nós existimos, vocês existem e são importantes para nós. Que bom. E essa questão que o deputado tocou aí agora, Soraya, nos traz assim também a importância da valorização de quem trabalha com o social e com a cidadania, porque infelizmente parece que no Brasil tem-se muito de valorizar a questão de patrimônio, né, patrimonialista, e deixa às vezes quem mexe com a cidadania, com pessoas, não ser tão valorizado, né? O registro civil, e aí a gente conta com o apoio do deputado para isso, que é trazer essa sustentabilidade para o registrador civil, né? Fazer com que ele tenha dignidade para exercer a sua profissão, prestar um serviço de qualidade, ter o reconhecimento devido da sua profissão. Normalmente, que está ali à frente, hoje com os concursos públicos, são todos bacharéis em direito, né? Pessoas qualificadas e que merecem ter o reconhecimento que, no momento, não tem, né? E que a gente, desde que nós pisamos aqui no Recivil, como representante da classe, nós temos lutado para que melhore, que trazer dignidade para o registrador, principalmente daqueles pequenos municípios, né, dos médios e pequenos municípios, mas enfim, para todos. E então, assim, a gente conta muito, doutor Jean, com esse apoio, né, do deputado nessa batalha conosco aí para poder trazer essa dignidade para o registrador civil. Ele conta muito com isso. Né? Você falou muito bem, a gente vale mais pelo que somos e não pelo que temos, né? Isso eu trago como uma formação política, catequética, né? Desde da minha adolescência, né? E existe um poeta
Gonzaga Medeiros, da nossa região, que ele escreve muito isso, né? Nós somos o vale e valemos mais pelo que somos e menos pelo que temos. Sendo assim, assim valendo, sempre valeremos, Uhum. né? Então, isso é importante, né? Valorizar mais quem somos e não o que temos, não o mundo material, né? Que é importante, ninguém está dizendo isso, como você colocou muito bem, né? Os outros também são importantes, os outros cartórios também, mas é importante esse ser. Nós temos que valorizar mais o ser do que o ter, né? Falando aqui há poucos dias atrás, vocês me mostraram parece que é uma homenagem que vocês fizeram, um título, e eu já vou dizer aqui, porque olha, eu apaixonei por aquilo, quero saber onde faz, quero mandar fazer um para mim, que é dar uma placa, que é a certidão de nascimento ali numa placa, né? É uma Uhum. maneira da gente eternizar aquilo também, né? De colocar, eu apaixonei por aquilo, né? Porque o papel, ele, às vezes, o meu tava colado com durex, Sim. né? Mas é interessante o seguinte, todos os meus documentos, o meu diploma de formatura de médico, da residência médica, o meu diploma de deputado, de todas as eleições, eu entrego à minha mãe para guardar. Até hoje ela guarda com todo carinho, né? Eu entrego à minha mãe para guardar. E há poucos dias atrás eu tive acesso a esse documento, tirei uma cópia, deixei no meu celular e passei a andar, inclusive, com a certidão de nascimento no meu celular, né? Para eu nunca esquecer, né? Quem sou, de onde vim, né? Para nunca. Eu nunca esqueço, graças a Deus, mas cada ato para mim é importante para efetivar isso, sacramentar isso. Então, doutor Jean, eu queria então, já partindo aqui para o final, reiterar e agradecer ao senhor aí por acreditar no nosso trabalho, especialmente por acreditar na nossa proposta, por nos valorizar, valorizar a nossa luta, né? O trabalho do registrador civil, ele é, ele é gostoso porque a gente lida com as pessoas, a gente olha no olho das pessoas, né? Infelizmente, a gente lida com a dor, lida com a alegria, e a vida realmente é isso, né? É lidar com a dor e com a alegria todos os dias, na nossa caminhada, né? Como cidadãos, como pessoas que somos. E contamos com o senhor e o Recivil, os cartórios de registro civil também contam com o senhor para que a gente possa seguir aí, né, com dignidade, que esse projeto realmente é muito relevante, que ele seja realmente apoiado pelos seus pares, para que a gente possa, para que o registrador civil possa ter certeza de que realmente o que ele faz todos os dias ali, né, no balcão do cartório, atendendo as pessoas, é realmente muito importante. Obrigada ao senhor, obrigada pela Poliana aí por sempre nos apoiar e vamos juntos, vamos seguir em frente. Eu Pode as palavras finais do deputado aí, né? Porque é muito importante, né? Assim, já adianto que foi muito bom esse encontro aqui, né, Soraya? Que Muito muito importante. esclarecedor e é bom para a nossa classe também conhecê-lo, né? Então eu passo ao deputado que faça as palavras finais aí para a gente encerrar mais esse. Sobre o projeto, eu diria que, assim, de uma maneira simbólica, quando ele for aprovado, eu quero fazer uma fala na tribuna da Assembleia, talvez depois até uma audiência pública, e que a gente pudesse convidar os registradores civis, né, de todo o Estado a estar presente, de repente numa reunião especial na Assembleia, eu não sei, mas a gente podia fazer em algum momento para que eu entregasse, de repente, uma moção, uma cópia dessa lei, né? Assim como vocês nos entregaram o primeiro documento nosso, mostrando que nós existimos, né? De todos nós, e outros entregaram para vocês. Talvez eu estou aqui pensando que, após ser aprovado, a gente preparasse um grande momento, né? Ou num congresso de vocês, para entregar a cada registrador civil desse Estado, né? Uma cópia dessa lei, como se fosse uma certidão de nascimento, né? Talvez fazer até nos mesmos moldes, para dizer para vocês, né? Vocês existem, cada um de vocês existe, vocês são importantes, eu acredito na causa de vocês, e muito obrigado, Soraya, muito obrigado, Genilson, toda a direção do Recivil, agradeço a cada uma de vocês, a cada servidor,
que está aqui presente, a vocês que estão aqui preparando esse podcast, que estão fazendo a gravação. Eu, na minha vida, olho muito isso, né? Ninguém faz nada sozinho. Vocês só estão vendo aqui, gente, nesse momento, num podcast, vocês só estão vendo essa imagem que existe profissionais que estão aqui nos bastidores, filmando, fotografando, olhando o som, trazendo a água, né? Que tem alguém ali na recepção. Aos poucos eu fui conhecendo os servidores dessa casa aqui, assim como vocês conhecendo os nossos servidores. Então, assim, agradeço a cada servidor aqui do Recivil, a cada servidor de cada registro civil, de cada cidade, de cada distrito, né? Muito obrigado, né, pela existência de vocês. Parabéns pelo trabalho belíssimo que faz junto à nossa sociedade. E repito, né, vocês tenham certeza absoluta que enquanto eu for deputado, vocês têm uma voz na Assembleia Legislativa para defender essas pautas, para estar junto com vocês. Eu que agradeço. Eu costumo dizer, vocês estão me agradecendo, e primeira vez que saiu um paciente da minha sala, e eu médico, eu virei para ele e falei assim, muito obrigado. O paciente voltou um pouco envergonhado. Ô, doutor, mil perdão, eu não lhe agradeci. Eu falei, não, mas você não entendeu, é eu que estou te agradecendo mesmo. Para mim é muito importante ver se você ter confiado o seu corpo e a sua alma a mim. Porque médico eu entendo que é médico de homens e de almas, de corpos e almas. Então, muito importante você ter confiado. É eu que tenho que te agradecer por você ter me procurado, né? Então, agradeço vocês por ter me procurado, por ter apresentado essas demandas e pela existência e pelo trabalho belíssimo que fazem. Sou eu que agradeço a vocês. Muito obrigado. Pois é, então eu gostaria, para encerrar, agradecer a presença da Soraya, né, nossa diretora, e mais uma vez agradecer o deputado Dr. Jean Freire, né, que tornou-se um grande parceiro do Registro Civil Mineiro. E foi ótimo aqui o bate-papo, doutor Jean. Nós aqui falamos do registro civil em vários ângulos, né? E principalmente a importância e a relevância do registro civil, né? Como um dos cartórios, dentre todas as especialidades, eu considero o mais importante, justamente por lidar com cidadania e com pessoas, né? Que não é à toa que chama Registro Civil das Pessoas Naturais, né? E agradecer pela sua disponibilidade de poder ter vindo aqui nesse podcast, e a gente poder conhecê-lo melhor e torná-lo, as suas ideias, colocar suas ideias aqui para que todos possam conhecer um pouco do Dr. Jean Freire. Muito obrigado, e a casa está à sua disposição. E quando quiser voltar aqui, né, Soraya? Será um prazer. Será um prazer recebê-lo novamente. Obrigado, e agradeço a todos os registradores civis mineiros que assistiram mais esse podcast, e até breve estamos voltando com um novo episódio do Prosa de Cartório, Cidadania em Cada Conversa. Tá? Um abraço a todos.